Eles ridicularizam. É uma das técnicas, das facetas deles. Se eles não podem controlar, eles dão descrédito. Eles fazem com que caia no ridículo. Eles marginalizam. Para quê? Para que não seja digno de credibilidade hora nenhuma. Por isso que, para nós, português só serve para piada. Quando eu entrei aqui falando em português, logo parecia que eu contou uma piada de português, porque é só isso que se faz. Isso é armação, é arapuca. Isso é para a gente não ver a realidade. Isso é para condicionar a gente, nós estamos condicionados a isso, a achar que de Portugal não pode vir nada bom. Sabe por que eles querem isso? Porque de lá eles têm informações melhores do que nós aqui. Eles informam a população melhores. Para você ter uma ideia, essa vacina da gripe suína, essa fraude da gripe suína, não cola lá não, porque a televisão lá fala a verdade. Então nós não podemos ter credibilidade deles, o sistema não deixa, porque senão a gente fica sabendo da verdade. Porque lá, volto a dizer, eles não estão tão alienados como aqui, como nós. Basta os exemplos que eu dei. Eles não ficam adotando nomes americanos, então a cultura deles, de Portugal, né, que é a nossa linguagem de origem, não adota essas linguagens americanas. Vamos assistir então a esse vídeo de Portugal mostrando como essa doença é uma fraude. É o que a TV brasileira não quer que nós conheçamos nem que nós saibamos. Quer apenas que a gente ache que português é tudo burro, enquanto os burros, infelizmente, nesse aspecto, somos nós. Um dos homens que mais tem lidado com a gripe A em Portugal é o diretor de infecciologia do Hospital Corri Cabral. Fernando Maltese afirma que a gripe A vai matar menos gente que uma simples gripe sazonal, é mais inofensiva e trata-se, na maioria dos casos, com antipiréticos. O diretor-geral de saúde espanhol é da mesma opinião. Marta Danise, 26 anos, já teve gripe A. Para mim é uma gripe como outra qualquer, achei um exagero, depois de ter passado por isto, achei um perfeito exagero e ridículo, portanto, todo o alarmismo que se faz à volta desta gripe, porque, quer dizer, eu tive 2 dias de verdadeira gripe, digamos assim. Em 2 dias estava sem febre, praticamente sem dores no corpo, o que senti era depois algum cansaço e de resto não senti praticamente mais nada. Nesta fase podemos dizer que, porque já se conhecem também melhor as características do vírus, pode-se dizer que este vírus apresenta uma benignidade que inicialmente nós ainda desconhecíamos, mas apresenta uma benignidade talvez até maior do que a do vírus da gripe sazonal. É capaz de matar menos do que a gripe sazonal? É capaz de matar menos do que a gripe sazonal. Portanto, transmite-se mais facilmente que o da gripe sazonal, mas os casos, digamos, de mau prognóstico, os casos de má evolução que temos tido até agora, são em número inferior àquilo que acontece com a gripe sazonal. As palavras do diretor do Serviço de Doenças Infecciosas do Hospital Corri Cabral, o hospital que mais doentes recebeu infectados com gripe A, cerca de 1/3, contrastam com aquilo que Marta Danise viveu numa noite de agosto. Foram buscar a casa de ambulância, com todo o filme que se possa pensar, um bocadinho ao estilo de Hollywood, quase, só faltava mesmo os fatos, mas portanto os enfermeiros do INEM de máscara, puseram-me também imediatamente uma máscara antes de eu entrar na ambulância. Depois fui de sirenes ligadas para o hospital, cheguei ao hospital, tive que esperar que um enfermeiro me viesse buscar à porta, porque senão não podia sair da ambulância, e entrei então diretamente para o serviço de infecciologia do Corri Cabral. Fez as análises, esperou pelo resultado mais de 12 horas e ficou em casa. Na altura, quando estive no hospital, o que o médico me disse foi que não teria que tomar Tamiflu, que isso era só para casos realmente de risco e que, portanto, a única coisa que teria que fazer era tomar Benuron até o momento em que deixasse de ter febre. Eu, curiosamente, logo no dia a seguir deixei de ter febre, portanto, e deixei de tomar o Benuron, portanto, não tomei absolutamente mais nada. Esta gripe com que nos estamos a defrontar tem uma apresentação clínica semelhante à gripe sazonal e, na maioria dos casos, como disse a Sra. Ministra, a maioria dos casos são benignos e, portanto, tratam-se como se trata a gripe sazonal. Parece que chegou então a hora de relativizar as coisas. Si se mueren muchas personas en España por contaminación atmosférica, nadie le presta atención. O se mueren tantas personas por fumar, nadie le presta atención, porque parece que no es nuestro. En cambio, si se mueren 2 por la gripe, se le presta mucha atención.
Es lógico, yo lo entiendo así, pero poco a poco la sociedad se tiene que hacer madura y dedicar el espacio de tiempo que cada problema requiere en cuanto a su magnitud. Já lá vão 4 meses desde que foi confirmado o primeiro caso de infecção em Portugal e até agora não há qualquer morto a registar. Em média, por ano, morrem em Portugal mais de 1.500 pessoas de gripe, sem aberturas de telejornais e sem a Ministra da Saúde todos os dias nas televisões. Acho tudo isto um excesso, muitos excessos e um alarmismo desnecessário. A verdade é que o mundo está preocupado com a gripe A e há empresas já a ganhar milhões à custa do H1N1. Das pequenas empresas aos grandes laboratórios, toda a gente tem fraturado com este vírus. Um gesto simples que está a render cada vez mais dinheiro. Que o diga Pedro Rodrigues, responsável por uma empresa que comercializa produtos de higiene e limpeza, numa altura em que o país vive apavorado com a gripe A. Esta conjuntura veio aumentar as vendas. Nós já vendemos este tipo de artigo há 20 anos. Portanto, o que isto fez foi um aumento em massa da procura. Quando dizem massa, estamos a falar de um aumento de quanto? É assim, face a igual período do ano passado, superior a 500%. 500%, que representa uma faturação de quase €500 milhão no fim deste ano. E tudo graças à gripe, ou melhor, à forma como os portugueses estão a vivê-la. Há clientes, nomeadamente até escolas e outro tipo de instituições, que nos falam em quantidades de 200 ou 300 equipamentos. Portanto, que depois, falando com as pessoas, chegamos à conclusão que eles desses 300 precisam de um quarto dos equipamentos. Portanto, 40, 50 equipamentos, porque basta colocar em locais estratégicos de passagem. Portanto, não é necessário espalhar por tudo quanto é sítio. Apesar dos números, este é um negócio de tostões quando comparado com quem anda a ganhar muitos milhões com a mesma gripe. A Roche, por exemplo, cujas vendas do seu Tamiflu caíram quase 70% quando o mundo percebeu que já não havia perigo de uma pandemia da gripe aviária, vê agora as vendas desse mesmo medicamento dispararem mais de 200%. O Tamiflu, desde o princípio desta pandemia, tem sido encarado pela população como uma espécie de fármaco milagroso, o que não é verdade. E no que diz respeito à eficácia, concretamente no vírus da gripe, é uma eficácia que está, digamos que, mal documentada. Se houver um conjunto de fatores clínicos que digam vale a pena administrar o fármaco, o clínico administra. Caso contrário, balançando os efeitos benéficos com os potenciais riscos, é preferível não administrar. Numa altura em que o laboratório suíço passa por dificuldades financeiras, com os lucros a caírem quase 30% na primeira metade deste ano, é caso para dizer que a gripe não é aviária, mas caiu do céu. Ajuda importante também para a GlaxoSmithKline, o laboratório britânico a quem Portugal já encomendou 6 milhões de doses da vacina contra a gripe A a €8 cada uma, teve um ano 2008 difícil do ponto de vista financeiro, com o fantasma do despedimento a pairar sobre 6.000 trabalhadores em todo o mundo. Eis, se não quando, surge o tal vírus H1N1, que deverá render só ao laboratório britânico cerca de €2.000 milhões, tendo em conta que as encomendas estão quase a atingir as 300 milhões de doses.